Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que são direitos humanos, quais as gerações ou dimensões de direitos humanos e para que servem no dia a dia. Mas o que são direitos humanos? São conceitos que foram construídos coletivamente e estão sempre em construção, então nós participamos desse processo de construção. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em primeira geração dos direitos humanos, segunda geração de direitos humanos? Esse conceito surge dentro de uma perspectiva de que a construção dos direitos humanos é uma construção histórica. Mas a primeira ideia que se tem é de que é um conceito estanque, de que é um conceito que não se constrói mais. Essa ideia é equivocada. Os direitos humanos estão sempre em transformação, estão sempre em construção. Por isso vem uma outra ideia que é bem mais interessante nesse cenário, que é a ideia de dimensões de direitos humanos. Mas elas não fazem muito sentido, tanto a palavra geração quanto a palavra dimensão, se você não conseguir compreender o cenário histórico em que são construídos os direitos humanos. Alguns autores e autoras identificam, por exemplo, a figura do rei persa Ciro, em 1500-1530 a.C. Depois de conquistar a Babilônia, ele libertou os escravos e simplesmente definiu que todas as pessoas poderiam exercer suas crenças religiosas. Naquele momento, portanto, a gente estava falando de dois direitos básicos. Liberdade. O segundo, liberdade religiosa. Um pouco mais à frente na história, nós podemos também utilizar o momento do cristianismo, já que pregava a ideia de igualdade e o respeito ao próximo. Mas do ponto de vista da constitucionalidade desses direitos, nós só vamos ver bem mais à frente com as revoluções liberais. E compreender esse cenário histórico é muito importante porque é a partir dessa referência histórica que a gente vai entender como é que as gerações ou dimensões dos direitos humanos surgiram. Lembra ali das revoluções liberais? No final do século XVIII nós tivemos pelo menos duas grandes referências. As 13 colônias e o processo de desvínculo da metrópole, que era a Inglaterra, e a Revolução Francesa, também com um processo de ruptura, no caso, com o antigo regime, o modelo absolutista. No Estado absolutista, o governante tinha direito de fazer o que quisesse com a população. Um exemplo clássico de intervenção do Estado era quando os impostos aumentavam. Há relato, por exemplo, em algumas comunidades europeias, que a noite de núpcias de qualquer noiva da localidade deveria ser do soberano. Portanto, nesse primeiro momento, surge a ideia de direitos que limitam a ação do Estado nas vidas privadas. Por isso que a maior parte dessas revoluções são chamadas de revoluções liberais. Elas têm a base na liberdade. E essa liberdade era praticamente com relação ao Estado. Então, nesse primeiro momento, os direitos que surgem são o que nós chamamos de direitos de primeira geração, e esses direitos são direitos identificados pela não intervenção do Estado. O direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à livre iniciativa, o direito ao comércio próprio. São o que nós chamamos hoje dos direitos civis e políticos. Percebam bem, o que é que nós temos historicamente? A burguesia pede a não intervenção do Estado e um dos argumentos principais era a possibilidade de ter a livre iniciativa e de ter o seu próprio negócio. Um pouco mais à frente na história, isso gerou resultados. Nós tivemos uma revolução industrial. Com a revolução industrial, os espaços de trabalho aumentaram. E agora outras necessidades surgiram. Porque nós tínhamos espaços de trabalho vastos, mas as violações de direito também tinham aumentado. Não existia um regramento oficial, por exemplo, quanto à jornada de trabalho. Não existia limites para que pessoas, a partir de que idade, poderia trabalhar. E é claro que, por causa disso, vários grupos sociais ficaram ainda mais vulneráveis. Nós tínhamos, por exemplo, crianças que trabalhavam nas fábricas. Nesse segundo momento, portanto, diante de várias violações, a população começou a exigir uma outra postura do Estado. Enquanto naquele primeiro momento o desejo era pela não intervenção do Estado, agora, ao contrário, o Estado é chamado a retomar o seu espaço. Nessa retomada, o Estado tinha obrigações, e foram daí que surgiram as primeiras ideias de políticas públicas. É isso que nós chamamos de direitos sociais e culturais. Os exemplos mais clássicos: direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho digno, tudo isso tem a ver com essa segunda geração ou segunda dimensão dos direitos humanos. Numa terceira onda, ou numa terceira dimensão dos direitos humanos, uma outra perspectiva é trazida à tona, é a perspectiva da coletividade. A preocupação aí não é somente com o indivíduo mais, nem com a coletividade pontual.
é mais uma coletividade de futuro, ou seja, as futuras gerações. E os exemplos mais clássicos nesse caso são o respeito ao meio ambiente, o direito à paz, direito ao consumidor. Há autores e autores que afirmam que a internet poderia se encaixar numa quarta ou quinta dimensão dos direitos humanos. Hoje ninguém consegue sobreviver de maneira digna, por exemplo, no seu trabalho, sem ter acesso à internet. Então isso já faria parte da dinâmica do trabalho, que é um direito que resgata uma outra dimensão. Mas nesse momento agora, sem acesso à internet, nada funciona muito bem. Há ainda algumas discussões sobre as manipulações genéticas. Quem pode fazer, a quem pertence, a clonagem, por exemplo, a quem pertence o clone. Tudo isso, embora a gente não tenha muita profundidade, porque são temas muito delicados do ponto de vista do compromisso ético, do compromisso religioso de cada um, mas ainda assim esses temas são importantes do ponto de vista jurídico e precisam ser resguardados. E estariam aí nessa quarta ou quinta geração de direitos humanos. O que nos interessa saber é que existem outros direitos e que a partir de agora também podem surgir inúmeros outros. E cada vez que isso acontecer, eles podem ser acrescentados nas dimensões que nós temos até agora. Portanto, definir direitos humanos é bastante difícil. Identificar um conceito único ou referências únicas em todo o mundo não é algo fácil. O que nós temos, na verdade, é uma tentativa de consolidação, ou ao menos de consenso, dos diversos países envolvidos. E isso só surgiu no âmbito da Organização das Nações Unidas. A Segunda Guerra trouxe um cenário um pouco diferente do que acontecia até então. Todas as outras guerras de grande impacto mundial, elas tiveram sim um enquadramento violento, mas basicamente as armas utilizadas eram as mesmas. A Segunda Guerra rompeu com isso. Além das armas tradicionalmente utilizadas nas guerras, foram também utilizados bomba e gás, além de vários testes utilizando seres humanos nos campos de concentração. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Grande Guerra, e a maioria delas civis. Depois disso, representantes de vários países se uniram e disseram: não, chegamos ao limite. Ainda que haja processos de guerra, há limites que nós não poderemos ultrapassar nunca mais. Nesse momento, então, surge a Organização das Nações Unidas. Esses países assumem, então, compromissos internacionais. As legislações internacionais, elas são bastante importantes, porque elas norteiam dinâmicas internacionais, mas elas não têm peso jurídico, ou seja, os países não têm obrigação de cumprir. Isso porque cada país tem sua autonomia e essa autonomia precisa ser respeitada pelos demais países. Isso não significa, no entanto, que os países não vão cumprir. A maioria cumpre porque assumiu um compromisso social, mas isso também tem impactos econômicos. O primeiro documento de grande impacto da Organização das Nações Unidas foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste documento nós temos cerca de 30 direitos básicos. São eles que nos norteiam ao conceito de direitos humanos. Ainda assim, nós não sabemos exatamente o que são os direitos humanos, mas nós conseguimos identificar quando eles estão na prática. O que nós temos é a ideia de que o ser humano precisa sobreviver, então surge o direito à vida. Mas sobreviver não é suficiente se você não tem onde morar. Surge o direito à moradia. O direito à vida e o direito à moradia somam-se como direitos humanos. Mas também não adianta ter direito à vida e moradia se não há escola, se não há transporte público, se não há hospitais. Então, vários outros direitos se somam a esses. Essa é a perspectiva de direitos humanos que a gente precisa ter em mente. Não existe diferença, não existe divisão e não existe hierarquia entre eles. Todos eles são importantes nos processos.